Fala galera, hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que as pessoas não entendem. As pessoas dizem que Jesus era um fantasma, que ele, na verdade, é um fantasma que sabia ler, sabia escrever, mas isso claramente é uma heresia, porque o Evangelho de João foi escrito para provar que Jesus, além de provar que ele era o Filho de Deus, de provar que Jesus era o Cristo, ele prova que Jesus também veio na terra como carne. Ele era homem de fato e não um fantasma. Mas as pessoas parecem que preferem negar essa verdade, porque infelizmente as pessoas preferem dar ouvidos a hereges. Existia um herege, não sei o nome, de que inventou essa história de que Jesus era um fantasma, mas ele inventou essa história, né, de que ele era um fantasma, de que a sua morte era somente vista como um homem que sofreu, mas que não era, que na verdade era que Jesus manipulava para as pessoas verem ele como homem. Primeiramente, isso eu queria dizer que isso é uma heresia. Primeiro que lá no livro de João, capítulo 1, diz que Jesus era o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E se você for ver lá mais pra frente, eu não sei que livro que é, se é Filipenses, não me lembro, porque pode parecer estranho, mas às vezes a gente se esquece. Não lembra tudo, mas que diz que Jesus tornou-se semelhante aos homens. Na verdade, ele esvaziou-se da sua glória, tornando-se semelhante aos homens. Confirma o que João fala, que Jesus veio, se fez carne e habitou no meio de nós. E se você for ver ainda, lá nos outros evangelhos, diz que Jesus era carpinteiro, ele era construtor também, né? Ele comia, tomava, ele também, além disso, Jesus cansava da viagem. Jesus também pegava coisas, como por exemplo, ele pegou o cesto de pães e alimentou a multidão. Diz que Jesus dormiu no barco e depois acalmou a tempestade. Ou seja, várias coisas Jesus, né, mostra para nós que Jesus era um homem, não era um fantasma. Tanto que se você for ver, quando Jesus ele é castigado lá, ele sofre pelo amor de nós, Jesus. Logicamente, um fantasma não sentiria dor. Um fantasma não receberia bufetadas, não apareceria sua carne aparecendo. Porque se você for ver, o fantasma é um espírito. Então, logicamente, Jesus era um homem. Então, o livro de João mostra que Jesus veio na terra e era, né, ele se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, o Evangelho de João foi escrito para desmascarar essa antiga heresia que dizia que Jesus na verdade é um fantasma. Existem diversas heresias, mentiras, para você ver que existe também vários Jesuses inventados, que não é o Jesus verdadeiro da Bíblia. E, por exemplo, existe o Jesus que é gay, homossexual, existe o Jesus comunista, o Jesus, logicamente são o Jesus inventado. Não é que eu acredito que Jesus nunca foi comunista nem gay. Nunca. Isso é heresia, blasfêmia. Também dizer que Jesus era romano, né? Dizem que inventa Jesus que era romano também. É heresia, porque Jesus, ele não se vestia como... Ele era galileu. E como que Galileu ser romano? Inventa também heresias. Inventa também que Jesus, ele tinha relacionamento lá, sei lá, com três mulheres. É mentiras.
Vocês são Jesuses das pessoas. Ou seja, são Jesuses que as pessoas criam. São deuses, né? Ou seja, não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia é completamente diferente e é completamente além de santo, é justiça. Então as pessoas parecem que preferem dar ouvido aos falsos profetas, aos falsos ensinadores que não têm conhecimento da verdade. A Bíblia nos diz: é necessário que o homem chegue ao conhecimento da verdade. Ou seja, se eles inventam Jesus, também tem outra história que também diz que Jesus era filho de um romano, de que Maria era uma prostituta, né, que traiu, né, José com um romano chamado Pantera, e que o filho que ela estava aguardando, que é no caso Jesus Cristo, não era o filho do José, mas sim o filho desse romano chamado Pantera. Mas essa heresia, ela foi desmascarada, não me lembro, desmascarada. Ela foi provada que por um homem que defendia, né? Era, não sei se um homem da igreja. Ele desmascarou essa história, provou em argumento, olha, que essa história de que Jesus era filho de um romano, que Maria era uma prostituta, ou seja, uma adúltera, né? Porque isso é uma mentira. Foi desmascarado, porque logicamente que eu acredito claramente que Jesus era o filho, né, da Maria, que Maria era mãe de Jesus e que ela foi agraciada pelo Criador, por Deus. Então, logicamente, é uma heresia grande, né? Foi desmentida porque além da Bíblia dizer, mas eles também dizem que a Bíblia ela foi tripulada, que Jesus criou essa história do nascimento virginal dele, que ele é o filho de Deus. Mas como que as pessoas vão conseguir provar com documento, né, que isso é verdade? Porque não tem como provar isso. Então, logicamente, que é uma heresia, né? Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. Tchau.